para poder ministrar a palavra. O nosso texto de hoje eu enviei no grupo do WhatsApp, está lá na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 10. Todos os irmãos encontraram, aqueles que acharem mais conveniente olhar direto lá para o grupo, vocês podem olhar o texto lá também, que eu já mandei lá para ficar fácil para todo mundo achar. Eu irei ler, meus irmãos. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querer ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçam perante o tribunal, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pelo teu dia, Senhor. E nós agora oramos para que o Senhor venha nos clarear por meio da tua palavra, clarear as nossas mentes, que o Senhor nos traga entendimento, que o Senhor nos traga paz e que essa palavra possa estar em nossos corações, Senhor, para que assim sejamos cartas vivas daquilo que vem de Ti. Nós pedimos, Senhor, para que tome o controle dessa situação, para que ainda possamos retornar aos nossos cultos presentes, unidos, Senhor. Nós pedimos por isso. Esteja conosco nessa ministração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nesse contexto, não é, de pandemia. Para muitas pessoas, esse tem sido um momento de desespero, tem sido um momento de desesperança para algumas pessoas, independente de qual motivo que seja, né? Aliás, cada um tem o seu, mas para muitas pessoas este não tem sido um momento muito agradável, né? Algumas pessoas têm se encontrado desoladas, desesperadas e tementes em relação ao que tem vivido e em relação ao seu futuro. Esse texto, hoje, ele foi escolhido por meio da leitura que eu estava fazendo de João Calvino nas suas Institutas, na parte em que ele vai dizer sobre como tem que ser a vida cristã. Ele fala de várias coisas, né? Ou seja, como um cristão deve se portar diante deste mundo. Ele fala da piedade, ele fala da santificação, do amor, do perdão, de coisas que têm que ser presentes na vida de um cristão. E chega neste momento do qual eu retirei essa passagem, né? Ele vai abordar sobre como a glória futura ela é muito maior do que a vida que nós temos aqui na Terra, não é? Ou seja, o que nós vivemos aqui é muito pequeno, é muito menor
comparado com aquilo que nós teremos, não é? Quando fomos ressuscitados, quando estivermos com o nosso Senhor. Ele usa esse exemplo de Paulo para dizer que a morte para o cristão não deve ser algo que deve causar temor, medo, na verdade, pois Cristo, ele próprio venceu a morte. E o apóstolo Paulo, ele dá o seu exemplo pessoal, dizendo o seguinte, que a nossa vida aqui na Terra é como um exílio, ou seja, nós não estamos onde nós iremos ficar, na verdade, nós estamos aqui de passagem e nós teremos, portanto, no futuro, seja por meio da morte, seja por meio de Cristo, nós estaremos alcançando a plenitude. A Terra, apesar de todos os problemas que nós temos aqui, esse mundo que é caído pelo pecado, por mais que tenha tudo de errado aqui, nós temos coisas boas aqui na Terra. Aqui a expressão, nós vemos várias expressões a respeito da Terra, nós vemos aqui como a Terra como sendo um local de exílio, e tudo mais. Só que há coisas boas aqui na Terra, a Bíblia ela deixa clara, Nós temos os nossos familiares, os nossos amigos, pessoas que nós amamos, nós temos coisas boas, das quais o próprio Deus nos proporcionou, e nós experimentamos coisas boas aqui na Terra, apesar de todas as aflições. Mas dentro da redenção, dentro da glorificação, nós vamos experimentar algo que é muito maior do que isso que nós vivemos aqui. E essa mensagem que é dada por meio da palavra de Deus é uma mensagem que deve trazer esperança ao nosso coração. Então, esse momento agora, por mais que ele seja difícil, não é um momento de se render ao desespero, de se render ao medo, de se render à angústia, pois nós temos uma esperança que é verdadeira. E essa esperança ela está no próprio Cristo, que nos deu essas promessas por meio de seu pacto conosco. Isso não é algo que é uma possibilidade na nossa vida, mas que é uma plena certeza de que nós ainda teremos uma vida na glória eterna. Por mais que a gente tema a morte aqui, por diversas razões, por mais que a gente tema a recessão econômica, por mais que a gente tema a pandemia, a crise sanitária, a crise política, em Cristo nós encontramos uma esperança que deve ser sempre renovada em nosso coração e que nos ajuda a viver neste mundo, nos ajuda a sobreviver em um mundo que é complicado, mas que, enquanto muitas pessoas, a maioria delas, aquelas que não foram alcançadas pelo Evangelho, elas veem a vida como apenas algo que se vive aqui e depois acabou e depois não vai ter nada, nós entendemos que temos algo à frente, nós temos algo além de nossa vida e que isso vai ser bom, algo que nós nem conseguimos descrever de maneira muito efetiva. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele aspira pela eternidade, por isso que ele deseja estar com o Senhor. Ele sabe de todos os benefícios que ele terá por meio de Cristo. Ele sabe que toda essa vida que ele tem vivido aqui, e o apóstolo Paulo, nós temos que lembrar que ele foi um homem que sofreu muito aqui nessa terra, por conta do evangelho, por conta da perseguição. Ele sabia, ele esperava e ele desejava alcançar a eternidade para poder aproveitar daquilo que Deus nos prometeu. Essa esperança, ela nos é dada por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca essa esperança em nosso coração. Então,
independente da crise que você está vivendo ou que nós estamos vivendo, existem vários tipos de crises. Existem as crises que são pessoais, né, que nós vivemos na nossa vida, crises no casamento, nas relações familiares. Por mais que alguém esteja vivendo uma crise financeira ou que alguém esteja com problemas graves, sérios de saúde, o Espírito Santo nos traz essa esperança da glória e da vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro que, né, ele diz na primeira pessoa, estamos angustiados, estamos gemendo. Ele não nega essa realidade do sofrimento, mas ele demonstra que a realidade da glória é muito maior, é muito mais forte. Meus irmãos, nós temos que desejar, nós temos que orar por esse momento de habitarmos com o Senhor e vivermos em plena comunhão com Ele. O pastor recentemente falou sobre a volta de Cristo, né? O momento em que Cristo voltará, que também tem que ser um momento desejado por nós como igreja. Mas também nós temos que desejar, nós temos que ansiar e ter a esperança nessa vida que nós teremos no futuro. Pois isso é algo que nós recebemos, irmãos, nós recebemos somente por meio de Cristo e não por nosso merecimento. E essa é uma das diferenças entre o cristão e aquele que não é. O cristão, ele tem essa esperança, né? Nós não iremos para um purgatório, nós não iremos ser lançados em um inferno distante da presença consoladora de Deus, mas nós estaremos em plena comunhão com Ele por toda a eternidade. Isso tem que ser bom, isso tem que ser desejado por nós, né? Por mais que a gente tenha que viver uma vida aqui na Terra, Deus quer que a gente viva uma vida aqui na Terra. Ele quer que a gente tenha trabalho, família, Ele quer que a gente tenha filhos. Deus expressou isso tudo na palavra, que ali no momento em que Deus criou o mundo e criou o homem, Ele criou o homem para se casar, Ele criou o homem para ter filhos, criou o homem para que o homem trabalhasse, criou o homem para que o homem cuidasse da criação. Na verdade, então, nós também não temos que ser totalmente desprendidos da vida aqui na Terra. Nós temos que viver a vida aqui na Terra e viver bem, mas sempre tendo em mente essa esperança que é fruto da salvação que nós temos em nossa vida, meus irmãos. E aí nós temos que pensar, durante esse momento em que nós ainda estamos isolados uns dos outros, será que as nossas mentes estão muito ocupadas com as coisas deste mundo? Será que nós temos nos empenhado muito, nós temos nos preocupado muito somente com a nossa vida aqui? E será que nós estamos presos, né, em muitas angústias, independente de qual seja a razão da sua angústia? Cada um tem a sua. Será que nós estamos nos esquecendo dessa promessa que nós recebemos por meio da palavra e que em algum momento ela se cumprirá em nossa vida e que isso deve nos confortar? Será, meus irmãos, nós temos que nos perguntar, pois nós iremos ver outras pessoas morrerem, nós teremos dificuldades, mas ao sofrer todas essas coisas, será que a gente, né, no momento do sofrimento, será que a gente tem se lembrado dessa promessa que nós recebemos por meio da palavra de Deus, de que nós habitaremos com Ele, em plena comunhão com Ele, e toda a igreja, eu falo a igreja que é a verdadeira igreja, aqueles que foram verdadeiros redimidos? Será que isso tem estado nos nossos pensamentos? Será que temos meditado a respeito disso, meus irmãos? Isso é um questionamento que eu deixo para todos vocês, inclusive para mim mesmo.
não é verdade? E faço aqui um pedido, um apelo, para que a gente se lembre da redenção e que nós estamos em um processo que ainda será concluído e que será de grande glória. Em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos orar para encerrar esta palavra. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos por este momento, Senhor. E nós te pedimos agora de todo o coração que o Senhor venha colocar em nossos corações a esperança que é dada por meio do teu Santo Espírito. Que cada um de nós aqui não se esqueça, Senhor, de que em algum momento estaremos com o Senhor na eternidade, na glória, Senhor, e que isso seja motivo de esperança, de alegria e de conforto, Senhor. Não deixe que as nossas mentes fiquem preocupadas somente com coisas vãs, com coisas terrenas, Deus. E não nos deixe que a gente esqueça, Senhor, das tuas promessas, daquilo que o Senhor oferece por meio de Cristo, por meio de teu Filho, Senhor. Que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um de nós, Deus, inclusive também daqueles que não puderam por algum motivo estar aqui neste momento, Senhor. Nós agradecemos, nós te honramos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.